paz do Senhor, dizendo-lhes da minha gratidão a Deus por mais um ano, terceiro ano consecutivo, ou quarto, podendo estar participando deste congresso. Para mim é uma honra imensurável e, sobretudo, atender o convite do pastor Reinério, sua muito digna esposa, missionária Cleonice. Eu quero convidá-los ao texto, mas antes fazer gratidão a Deus pela vida do pastor Eliseu, do pastor Freitas, e em nome deles estender a minha reverência a todos os demais pastores aqui presentes, e também o pessoal da mídia, o Michel, Mielk, todo o pessoal da mídia, do louvor, as cantoras que cantaram. É muito bom ouvi-los. Quero ler o texto para conciliar a uma proposta temática, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4. Quando o apóstolo Paulo faz menção de estimular a igreja com estas palavras, dizendo-lhes: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa benignidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Próximo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Amém? Queiram tornar os vossos assentos por bondade. Também registrando o carinho do pastor Reinério Filho, da sua muito digna esposa missionária, nossa irmã Nicole, e agradecendo a família que ontem à noite nos recepcionou de uma maneira excepcional, carinhosa, da qual eu não mereço. Então quero agradecer a esta família, todos ali que nos recepcionaram. Queridos, nós temos lido um texto, e como nós estamos diante de uma proposta, e esta proposta está voltada para o serviço de servir, e como eu disse ontem, que o servir está vinculado ao trabalho, e que o trabalho é um conjunto de atividades produtivas e criativas, e isto também queremos falar de servir até que ele venha. Quando nós lemos a carta escrita à igreja em Éfeso, os irmãos hão de convir que esta igreja foi fundada na terceira viagem do apóstolo Paulo, quando ele voltava da Antioquia da Síria. E esta igreja se dispôs em meio a tanta superstição, tendo em vista que a cidade de Éfeso estava entre as 5 principais romanas e a mais principal da região asiática, dominada por Roma, na região norte da Turquia. E quando nós observamos o que, no Atos 17 por diante, o que permeava na cidade de Éfeso, uma cidade em evolução em todos os aspectos, e lá nasce uma igreja pentecostal. Implica-se que por volta dos anos 62 depois de Cristo, é necessário que Paulo escreva esta carta estimulando aos gentios sobre esta esperança. Na carta aos Efésios, nós não encontramos Paulo falando de separação, de divisão da igreja, nem de heresia. Paulo vai enaltecer a chamada dos irmãos de Éfeso, porque aparentemente alguns estavam desestimulados, desistidos,
E Paulo vai falar de alguns aspectos. Primeiro, ele vai falar da gloriosa esperança, vai falar do exaltar do reino de glória em Cristo, e vai também falar para esta igreja não esquecer o que aprendeu. Paulo vai falar do corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça. Então, observem que Paulo vai estimular estes irmãos e gentios acerca da sua chamada em amor, em unidade, conforme ele era judeu. Quando nós analisamos o contexto, me permita contextualizar a história para você ver o privilégio na continuação de ontem que nós temos. Ontem nós terminamos como nós entramos no projeto. E Romanos 11, 25 vai concluir o que Paulo disse. Na continuidade, me permita falar-lhes. Romanos 11, 25. Os gentios de Roma recebem a mensagem: irmãos, digo-lhes um segredo, para que quero que não ignoreis este segredo, para não que sejam sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. No nosso vocabulário, Paulo está dizendo que Deus, como eu terminei ontem, endureceu o coração de Israel para que nós pudéssemos entrarmos. E enquanto o arrebatamento da igreja não vir, a vez é nossa. Israel vai estar endurecido o coração, depois voltará a evangelizar. Mas enquanto nós estivermos, nós estaremos seguros. Quando nós analisamos, observem o corpo, a unidade, o amor. João, capítulo 17, versículos 22 e 23. Observem que quando Jesus vai se despedir na sua partida, ele faz a última oração e nela ele diz a Deus como Pai: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós sejamos, ou nós somos um. E neles, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Observe o contexto do que nós terminamos ontem. Eu neles, tu em mim, eu neles. Raiz, seiva, ramos. Então, observem que a unidade de um corpo é excepcional. Então, me permita contextualizar a cultura para você sair consciente que o nosso privilégio é servir até que ele venha. Quando Paulo estimula os gentios, os irmãos hão de convir que Paulo, como judeu, sabia a diferença entre o judeu e os gentios. Então, observemos que os judeus os judeus é o projeto original. Portanto, no conceito familiar, os judeus eram preparados ainda na tenra idade, o novo. Por exemplo, só para os irmãos entenderem que os judeus tinham a prerrogativa família, e a unidade dos judeus familiar é tremenda, porque eles são preparados desde novo. Ou seja, quando um judeu completa 5 a 6 anos, tanto homem como mulher, menino ou menina, eles vão começar a ser preparados em casa, na família, por um contexto chamado Beit Talmud. Beit, casa, Talmud, instrução, ou seja, aprendizado em casa. Então, em casa eles vão começar a aprender, primeiro, a conhecer Deus por meio da lei. Então, o pai, a mãe, tem a obrigação. Homem, o pai; menina, a mãe. Então, o pai vai ensinar o rapaz, a mãe, a menina.
Só sintetizando. Então, eles vão aprender a lei, a pureza, tudo conforme o livro de Levítico. Portanto, depois da lei, eles vão aprender o contexto de comportamento, como se comportar um judeu. Eu tenho o privilégio, e como os outros também, de relacionar-me em alguns pontos do mundo com judeus, e às vezes está em bairros de judeu, e é incrível que um judeu não se mistura, ele original, ele não se mistura, ele ortodoxamente não se mistura, por conta da lei, por conta do aprendizado. Desde menino, ele segue toda a regra do ritual. Você em Israel, você fica pasmo. Me disseram uma vez, os judeus não falam com a gente. E eu fui falar com os judeus. E eles riam, respondiam, mas dentro de um respeito ético e religioso. Então, veja que depois que eles aprendiam o comportamento, iam aprender alimentação. Tudo no contexto familiar. E quando eles aprendiam alimentação, era o que pode, o que não pode. Sobretudo as meninas. Porque até os 12 anos, elas já estavam prontas para gerar família, para ser dada em casamento. Então, com 12 anos, terminava o Beit Talmud, a instrução em família, a instrução em casa. Então a menina, ela vai à sinagoga e uma mulher traz a Torá. Ela toca na Torá, responde algumas perguntas e concluiu o Bar Mitzvah. Ou seja, está pronta para ser uma bela dona de casa. Já conhece a lei, o comportamento e a alimentação. Depois daqui, só o homem pode continuar os estudos, só o menino. E vai agora para o Beit Derash, ou Beit Midrash. Beit, casa, sala, Derash, Medrash, em classe. Então, agora, eles vão aprender a partir do Bar Mitzvah. 12 anos, terminou o Beit Talmud. Então, vão ser sabatinados. Por quem? Pelos mestres da lei de Moisés. Isso implica dizer que quem é de Jerusalém vai para Jerusalém. E quem mora distante vai para a sinagoga. Então, eles vão comparecer diante dos mestres, dos doutores, para ser sabatinados acerca do que aprendeu em casa. Então, por exemplo, aqui tem o mestre Gamaliel, o mestre real e o mestre principal. Então, formam a mesa. E o menino, com 12 anos, judeu, ele vai ter o futuro para frente. O judaísmo vai ser implícito nele. Então, eles vão perguntar. Ele responde isso, e ele responde a ele. Então eles observam e tem futuro, é intelectual. Já que eles aprovaram, este menino vai ter o direito de escolher qual dos três quer se tornar aluno, discípulo ou talmidim. Então, por exemplo, escolhi o mestre Aloísio. Então, a partir da minha escolha, como aprendizado, como discípulo, eu deixo de viver a minha vida, vou viver para ele. Aí vou começar o Beit Midrash. A partir daqui, ele, como mestre, vai me entronizar no textos bíblicos, não só na lei, mas no contexto geral. Eu vou agora, a partir daqui, eu vou me aprofundar, porque daqui a 15 anos, quando eu completo 30, eu vou me tornar mestre como ele. Porém, a minha função como discípulo é aprender o máximo dele, porque depois que ele partir desta vida, eu tenho que continuar, custando a minha própria vida, pregando, ensinando o que eu aprendi dele. Então observe que a vida de um discípulo, de servir, não é fácil. Ele vai abrir mão da própria vida por conta do seu mestre, para difundir, para proclamar a mensagem do seu mestre. Observem que quando Israel
espancou, e a degradação moral e espiritual tomou conta e dá para virar, mas tomar conta de Israel. Então, dentro do contexto geral, observe o que acontece. Deus envia Jesus, como nós, concluímos ontem, com a permissão do pastor, que nós não temos, eu mesmo não tenho permissão. Veja que dentro deste contexto, vem Jesus. E nós lemos ontem que Israel rejeitou, porque não era fácil. Ou seja, com 30 anos, Jesus vai começar o seu ministério. Nestes 30 anos, Jesus precisava, segundo alguns eruditos, dizem que Jesus, sendo autodidático, mas ele teve que passar pelo processo normal para cumprir toda a justiça. E para Jesus ser conhecido e respeitado em Jerusalém, diante da grade curricular, ele tinha que comprovar. Alguns eruditos dizem que ele estudou no Tibete. Veja que de 12 a 30 anos ele sai da história. E outros dizem que foi em Alexandria, que era a maior faculdade da lei de Moisés. Porque quer estudar sobre Moisés não é Jerusalém, é Egito. Então, quando Jesus completa 30 anos, ele já tem feito em casa com José e Maria o Beit Talmud. Observem que quando ele termina o Beit Talmud, que vai ser sabatinado, ele já está tão perfeito que os mestres perguntavam a ele, ele ensinava, interpretava, a ponto dos mestres cair o queixo e dizer: de onde vem tanta sabedoria? Ele deu um show, mas por conta da região que ele morava, Galileia, que de lá nunca havia ninguém que preste, segundo eles, por conta da mistura com os gentios, eles desprezaram. Com 30 anos, Jesus vem pregar o seu evangelho. Observem que Jesus foi rejeitado com 2 anos, com 12 anos. Jesus foi rejeitado com 30 anos. Quando ele começa a pregar o evangelho, observem que pela lógica da grade curricular, pela lógica do judaísmo, era qualquer mestre que quisesse difundir, formar uma ideia na lei, tinha que começar por Jerusalém, porque em Jerusalém estavam os mais importantes que passaram pelo Beit Talmud, ou seja, os meninos, os jovens que tinham futuro para no contexto intelectual, estavam lá, mas ele contraria, ele vai começar a divulgar, porque foi rejeitado, agora não mais com base na lei, mas ele vai formar um corpo em qual ele seja cabeça, como mestre, conhecido como a sua igreja. Então observem que ele vai começar pela Galileia, ele não vai a Jerusalém procurar os acadêmicos, bem que ele podia, porque era mais vantagem, mas ele pega os analfabetos da Galileia e diz a eles: eu vos escolhi, não foi vocês que me escolheram. Por quê? Porque em Jerusalém eles tinham o direito pelo intelectual, já que eu sou bom, eu vou escolher quem eu quero. Aqui não, Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Eu dei nome a vocês para que vocês vão e continuem a produzir. Lembra que eu disse ontem? Frutos dignos de arrependimento, e o vosso fruto permaneça. Então ele começa a pregar e ensinar os seus discípulos acerca da sua mensagem. E qual era a diferença? Era que a mensagem de Jerusalém segregava as pessoas. A dureza do coração, eles conheceram o acadêmico, mas não as escrituras. Por isso que Jesus disse: vocês errais em não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. O que isso quer dizer? É que ter anel é muito bom, se formar é aprazível e é o melhor que você pode fazer, mas nesse corpo é diferente. No corpo secular tudo bem, mas aqui é bom, e estude o máximo que você puder, mas conhecer as escrituras e o poder de Deus é que faz a diferença, porque isto é sobrenatural, sai da razão do homem. É por isso que nós somos chamados de doido.
Porque como analfabeto consegue converter um doutor? E dentro deste princípio, não era fácil, gente, arrancar do judaísmo de um judeu, arrancar dele o judaísmo, porque vinha da base familiar. Observem que Jesus passou 3 anos redondando, ensinando os seus discípulos, e não conseguiu penetrar. A dedicação dos discípulos era terrena. Jesus vai ser um grande pelo seu poder. Ele veio para destronar Roma, para libertar os judeus e reinar. Eles não tinham a visão que Jesus pregava de um corpo unido no céu. 3 anos e alguns meses. Então a Bíblia diz, João capítulo 13, e depois de 3 anos e alguns meses, Jesus reúne-os e vai começar a despedida. Primeiro, ensinar a ser servo. Segundo, a unidade. Veja que Paulo vai usar este corpo como referência. Jesus vai mostrar a ele: vocês querem serem grandes, seja o menor, servindo um ao outro. O que é que Paulo diz lá na frente, baseado nisso? A perfeição do corpo. Tudo está na cabeça, cérebro. Por isso que ele chama Jesus a racionalidade. Mas a perfeição do corpo é tão tremenda. Você já pensou, se os pés disseram aos olhos: eu não preciso de você? Ele não vai chegar ali, porque para ele sair do canto vai precisar dos olhos. Já pensou se os olhos olham e diz: mas eu vou para aquele lugar que é bonito? Pé, eu não preciso de você. Ele só vai olhar, mas não vai se locomover. Ele diz que os membros mais indecorosos, que não me compete a falar, você já sabe, são tão importantes como o mais visível. Ele está dizendo que aqui nesse corpo não tem posição. Todos são iguais e todos são injustos. Se um desistir, for ferido, todos sofrem. Aí Jesus ensina-os no capítulo 13. E vai dizer a eles, salvo engano, João 13, 33, se a memória não falha: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vocês me buscarei, mas não tem, como tenham dito os judeus, para onde eu vou, não podeis ir. E eu vos ligo também agora. Veja que a partir daqui houve uma confusão na reunião. Pedro vai dizer: Senhor, eu estou pronto para ir até a morte. Que lugar é esse que tu vai que eu não... Eles não entenderam que Jesus estava falando de uma ascensão. Aí é por isso que quando termina o capítulo 13, Jesus sai do contexto espiritual e entra na cultura familiar. Veja que toda vez que a Bíblia fala, na maioria de Israel, é a esposa de Deus. Israel adulterou. E Deus foi atrás, mas ela não quis mais. Ela não quis voltar. Aí agora Jesus vem e é lhe dado uma noiva. Veja a diferença. E na cultura é comum. Os discípulos sabiam. Por isso que quando Jesus mandou o filho para reconciliar Israel, a esposa com ele, e foi rejeitado, você vai ver que Jesus disse a Israel: eu fui enviado pelo meu pai. Foi o meu pai que me enviou a vocês. Mas ela não quis. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou dizer só um exemplo. Eu moro em Maceió. Pastor Reineri aqui, ele já não tem filha solteira, mas é por isso que eu estou dizendo um exemplo. Eu tenho um filho de 38 anos, solteiro. Ele tem uma filha, não tem, mas vamos partir do pressuposto que ele tenha. Por isso que eu uso. Então eu estou aqui e eu dizia a ele: Pastor Reineri,
Reinieri, eu quero propor uma proposta, relacionar-me com o senhor, por meio do matrimônio. Como, Bento? O senhor tem uma filha de menor, eu tenho um filho, partindo do pressuposto de menor. E o que o senhor acha de o senhor comprometer ela com meu filho? Então ele diz, está certo. Isso era cultural, porque eu tenho amigos que vivem lá, tenho amigos que vivem em regiões que tem amigos que dizem, Bento, eu só conheci minha esposa no dia que eu levei o dote. E depois que casam, é difícil separar, porque tudo é feito pela família. Você quer. Ela é assim, ela dorme sem lavar os pés, ela tem julé, ela bababá. Você quer? Quero. Depois que quer, não pode separar mais. Eu digo, então tá bom, eu vou voltar, por exemplo, para Maceió. E quando eu chegar lá, determinado tempo que eu tiver o dote, eu vou enviar meu filho para cumprir o dote. Vou para Maceió, mas a partir de agora, o Reinieri, filho, missionária Cleonice, missionária Nicole, todas as suas filhas, todos os seus filhos, os seus parentes vão se voltar para a menina. Porque o compromisso dele é entregar a menina a mim, para o meu filho, pura. Em contrapartida, eu chego em Maceió, digo, meu filho, você já está comprometido. Vou trabalhar no dote. Quando o dote está pronto, eu envio meu filho para a casa dele. O meu filho vem com moedas, com prata para pagar o dote. E vem com um odre de vinho. Quando chega na casa dele, diz, pai, me enviou para trazer o dote. Ele chama a noiva. Filha, o seu noivo veio. Aí ela vem, olha para ele e diz, aceito, pai. Quando ela diz aceito, ele pega a prata, o ouro, o dote, dá ao pai, para pagar o trabalho que eles têm para cuidar dela. Aí quando ela diz pega e o dote está pago, ele pega o cálice e dá à menina. A menina vai beber o cálice. Enquanto ela bebe, ele vai comprometer que vai voltar para a casa do pai, mas a responsabilidade vai ser celebrada. Ele vai se ausentar e ela vai ficar triste. Por isso que ele disse, para onde eu vou, vocês ainda não podem ir. Os discípulos ficaram tristes. Aí ele entra na cultura, veja que o capítulo 14 é cultural. Como acontecia na vida diária deles, ele vai dizer, eu vou voltar, mas não fique triste o coração de vocês. Creiam em meu pai e creiam também em mim. Na cultura, o primogênito não sai da casa do pai. Por isso o direito da primogenitura. Enquanto o pai vive, ele tem que viver com o pai. Por isso que a casa do pai vai ter lugar para ele, para a mulher e para os filhos. Aí ele diz, na casa do meu pai tem muitos lugares. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for, voltarei outra vez. E levarei vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Eles ainda não entenderam. Pode ler o capítulo 14, até Tomé disse, Senhor, qual é o caminho? Veja que ele diz, há tanto tempo eu estou com vocês. E vocês ainda não sabem o caminho. Não era fácil colocar outra doutrina no judeu. E como agora? A prata e o ouro. Lembra que eu falei do sangue de Jesus ontem? Não era capaz de pagar o dote. Agora é sangue puro. Este é o cálice da nova e eterna aliança. A aliança está voltada a comprometimento matrimonial.
Ele vai para a cruz, derrama o sangue, é morto, no terceiro dia ressuscita. Veja que os discípulos desanimaram, desistiram. Ele vai atrás de um por um, reúne-os, e agora eles creem. Agora tem um corpo e ele é o cabeça. Aí Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, ele diz à igreja, nos 5 pontos principais da Ásia Menor, ele diz, inclusive o Éfeso, ele diz o seguinte, ou seja, melhor, as 5 províncias, ele vai dizer: ora, estão procurando a fé de vocês. Os não crentes querem saber qual é a esperança de vocês. Não se preocupem. Pedro, salvo o capítulo 1, vai resumir no versículo 18. Mas no capítulo 1, ele vai explicar porque os não crentes pediam. Porque vocês são doidos. Como vocês esperam e têm fé em alguém invisível? Que coisa é essa no meio do sofrimento? Aí Pedro diz: escute, irmão, não se preocupem em responder. Saibam que vocês estão em provação e estão em sofrimento. Mas para Deus, a provação e o sofrimento na vida dos crentes é mais precioso do que o ouro, porque é por elas que Deus prova a vossa fé. Saibam, continue, só sejam santos como Ele é santo. Não desista, porque vocês não foram resgatados com coisas corruptíveis como a prata e como o ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o dote.